Texto de Ezequiel 37, 1 a 14, o famoso Vale dos Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós vos estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos ainda ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, conceda às pessoas que estão ouvindo a iluminação, o entendimento, Senhor, da Tua palavra, porque é palavra do Senhor, não é palavra de homem. E por isso mesmo, ó Pai, precisamos do mesmo Espírito que iluminou o escritor, o profeta Ezequiel a escrever essas palavras. Precisamos dessa mesma iluminação para entendê-las. Que o Senhor, ó Pai, abençoe esta ministração e o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Essa visão de Ezequiel, é ao mesmo tempo profética e redentora. Profética porque, não apenas porque foi feita pelo profeta Ezequiel, mas essa sempre foi uma característica de Deus no passado. Deus usava profetas para falar ao momento em que o povo estava passando. Isso é o verdadeiro profetismo, Quer dizer, Deus tem uma palavra para o seu povo no momento em que está vivendo, não apenas para dias distantes, É uma palavra, às vezes, de exortação, às vezes de consolo, às vezes também uma palavra de edificação. Então Deus sempre tinha o que dizer ao seu povo e ainda tem o que dizer a nós, seu povo atual. Mas também uma palavra redentora, porque o que o profeta traz aqui, é uma visão mais do que consoladora.
ele fala de redenção, ele fala de renascimento, ele fala de avivamento, né? Ele fala que Deus tem planos e projetos para não só redimir o seu povo, né? Mas fazê-lo de novo um povo zeloso de boas obras, um povo realmente com uma espiritualidade genuína no relacionamento com Deus. E essa profecia tem, então, esse propósito de consolar o seu povo, como também uma mensagem para o ser humano em geral, né? Porque todos que têm lido essa profecia têm sido consolados por ela, têm entendido também que Deus fala à geração atual. Então Deus sempre fez isso, né? Sempre usou as circunstâncias específicas do povo de Israel para trazer uma palavra a quem estava sem esperança, né? E sabe, para você esta noite, né, que está ouvindo esta mensagem, precisa de uma palavra de esperança, e ela sempre passa pela necessidade de que Deus traga sobre nós, né, vida espiritual, né? Ninguém pode ter esperança se não passar pelo processo de novo nascimento, né, gerado pelo Espírito de Deus. Então, é por isso também, né, que a gente costuma dizer que a palavra de Deus tem sempre uma mensagem para o momento em que nós vivemos, e espero que essa mensagem alcance você nesse momento da sua existência. Vamos então para a ministração do texto. Essa visão profética, né, de um vale de ossos secos, ou seja, Deus fez Ezequiel enxergar um vale, né, em que havia uma multidão de ossos secos, vastíssimo, né, ali pessoas mortas, né? E a pergunta que Deus fez a Ezequiel é se aqueles ossos poderão reviver. O profeta não sabia como saber as coisas de Deus, como saber os propósitos de Deus, né? E tudo que ele respondeu é: o Senhor sabe, né? Eu não sei, o Senhor sabe se esses ossos possam reviver. Então, Deus ordenou ao profeta que profetizasse aqueles ossos, né? Aqueles restos mortais de pessoas que um dia foram pessoas, né? E assim também acontece, né? Quando Deus alcança uma pessoa hoje, não é que a pessoa estava bem, cheia de vida espiritual, muito pelo contrário, né? Deus, quando vai trazer vida, até esse sentido é lógico. Se Deus tem que trazer vida espiritual para uma pessoa, é porque ela está morta, né? Isso é base da teologia, né? O novo nascimento, né? A regeneração espiritual é dada a pessoas que não estavam bem, não, pessoas que estavam mortas espirituais. E morte espiritual significa separação de Deus, né? Quando a pessoa está separada de Deus, Deus é vida, então a pessoa não tem a vida de Deus, ela está morta espiritualmente, até por causa das suas práticas pecaminosas, né? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a pessoa que está separada de Deus por causa do seu pecado, ela está morta espiritualmente. Mas o contexto aqui mostra então que Deus iria trazer um avivamento, né, ao povo de Israel nos últimos dias. Eles estavam recebendo a mensagem para aqueles dias, né, uma mensagem consoladora, portanto, mas creio que o cumprimento seria para o tempo que estamos vivendo agora, os últimos dias, né? O versículo 11 diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Como você deve conhecer a história bíblica, ou talvez não conheça, né?
o termo Israel aqui se refere às 12 tribos de Israel. E no contexto aqui de Ezequiel, 10 dessas tribos já haviam sido perdidas, haviam sido levadas pelos assírios, né, para lá do rio Tigre, né, e depois se espalharam pelo mundo inteiro. Há relatos aí de que eles chegaram até a China, o Japão, a Índia, né, até aqui o Equador, há relatos de estarem aqui, né, para o mundo inteiro, para a África, né, muitos africanos conservaram as tradições de Israel, né? E então essas pessoas foram espalhadas, quer dizer, deixaram de ser nação, estão mortas, né? Como nação, como parte do povo de Deus. Só tinha sobrado as tribos de Judá e Benjamim, né? E mesmo essas também estavam já no cativeiro da Babilônia, quer dizer. E aqui a palavra é que Israel, ou seja, as 12 tribos como um todo, e não a tribo apenas de Judá e Benjamim, está contemplada aqui nessa profecia. Por isso eu creio que era uma palavra consoladora para eles naquele momento, mas com cumprimento na época em que estamos vivendo, porque é isso que está acontecendo nos dias atuais, e nós vamos falar sobre isso, né? Mas veja que a causa dessa morte espiritual, né, foi o afastamento do Senhor. Né? Esse é o contexto todo dessa situação de sofrimento, morte. Né? Não tem como as pessoas abrirem mão do relacionamento com Deus e acharem que não tem consequência nenhuma, né? Se voluntariamente você decide que não deseja Deus na sua vida, ou você estar em relacionamento com Deus, ou Deus controlando e governando a sua existência, então você abriu mão da vida espiritual. E as consequências são que você se afastou da luz, e, portanto, as trevas se aproximam e você se tornará tanto escravo do seu pecado, morto espiritual, quanto também, né, escravo espiritual. Então, a causa desse vale de ossos secos, né, da casa de Israel como um todo, naquele momento, né, estar morta, né, nessa expressão de vale de ossos secos, foi o afastamento do Senhor, causa da sua ignorância, né, sobre a aliança que o povo tinha com Deus, sobre o relacionamento com Deus. Eu disse que é para ser cumprido nos nossos dias, e eu vou aqui trazer então essa explicação, por que disso, né? A primeira parte, na verdade, acredito que já aconteceu, né? O restabelecimento físico da nação na Terra Santa em 1948. Como você sabe, desde o ano 70, quando Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo, que eles seriam espalhados por todas as nações, né? Só voltaram a ser nação em 1948, né? E Jerusalém mesmo só voltou a pertencer de novo aos judeus em 1967. Então, praticamente 1.900 anos sem ser nação, né, em Israel, sem ter um reino de novo, né? Nação no sentido povo sempre não deixaram de ser, né? Mas não tinham mais o seu governo próprio, né? Eram pessoas errantes, né? Quer dizer, e muito provavelmente esse vale dos ossos secos pode significar também o holocausto que ocorreu na Segunda Guerra, né? A gente tinha aquelas imagens daquelas valas, né? Aqueles corpos jogados, sequíssimos, né? Então, é uma imagem forte, né? Então, fisicamente, como governo, eles voltaram, né? a juntar-se ali novamente em 1948.
A segunda parte está acontecendo, né, ainda, né, está acontecendo, desde aquele tempo até os dias de hoje, continua acontecendo, que é Judá e as outras tribos voltando a ser uma só nação sob a mesma bandeira. Então, as famosas 10 tribos perdidas estão sendo encontradas, né? Estão sendo trazidas a Israel, Israel atual, né? Estão, então, voltando a ser uma só nação, né? Sobre o nome de Israel, né? De maneira que já foram trazidos os lembas da África, né? Que diziam que eram descendentes dos sacerdotes do tempo ali de Salomão, né? E o DNA comprovou que eles têm mesmo, né? Descendente ali da tribo de Arão, da tribo de Levi. Trouxeram aí pessoas aí da China, trouxeram da Índia, né? Mianmar, trouxeram pessoas aí de todos os lugares onde descobriram que a pessoa manteve a sua tradição judaica, e isso despertou, né, ali também no Afeganistão, os patãs, né? Se você fizer uma pesquisa aí no Google, as 10 tribos perdidas de Israel, você vai ver um relato de onde eles foram para todos os lugares. Então essa profecia, na verdade, que foi consoladora para quem ouviu na época, está se cumprindo nos nossos dias, porque só nos nossos dias é que as 10 tribos perdidas estão trazendo de volta, né? Estão se juntando a Judá e Benjamim de novo para constituir de novo uma só nação. A terceira parte, então, ainda está por acontecer. É o renascimento espiritual, né? E acredito que acontecerá novamente. O versículo 27 desse capítulo 37 diz: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, eles que haviam rejeitado, matado todos os profetas, eles que haviam partido para a idolatria e feitiçaria, eles que haviam, por fim, né, rejeitado o Senhor Jesus, né, e não vamos aqui acusar os judeus de terem matado Jesus, né? Acredito que ali foi uma situação pela qual Deus sempre tem um remanescente fiel. Tanto que os apóstolos, né, eram judeus e serviram o Senhor Jesus, tá? Paulo era da tribo de Benjamim, né, e serviu o Senhor Jesus. Muitos dos sacerdotes creram no Senhor. De maneira que a igreja, né, o remanescente de Israel, né, se juntou com aqueles entre os gentios que estavam crendo, e isso formou a igreja, um novo Israel. Mas, né, como nação mesmo judaica, há a profecia aqui, então, e que haverá um renascimento espiritual. Afinal de contas, eles vão ter que reconhecer que rejeitaram o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias, né? Profecia lá em Zacarias diz que olharão para mim a quem traspassaram, a quem eles traspassaram, né? Como se olha para um filho unigênito, né? E aí eu darei a eles, aquele dia, espírito de graça e de súplicas. Mas tirando todo esse contexto que é necessário, né, para explicação bíblica, nós também temos aqui uma ilustração, né, de como Deus opera a salvação e o novo nascimento e o que nos interessa para nós hoje, né? Então todo esse contexto serve de uma certa forma de como Deus age, como ilustração de como o novo nascimento é possível, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora, né, a você que vive agora nesse século 21. Então, em primeiro lugar, toda pessoa que não se reconciliou com Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, está morta, né? Se é uma ilustração
que serve para os dias atuais, e a Bíblia como um todo é a palavra de Deus, né? Então, assim como com eles, né, toda pessoa que está divorciada de um relacionamento com Deus, né, não se arrependeu de viver uma vida sem Deus, uma pessoa que continua preferindo viver a sua vida de pecado, né, então ela está morta e não se dá conta disso às vezes, né? Ela tem aí a vida natural, né? Mas espiritualmente ela não tem vida espiritual, porque Deus é vida, né? E só pode haver vida espiritual quando a pessoa tem esse relacionamento com Deus e ela renasceu de novo pela fé no Senhor Jesus. Então a primeira coisa que você precisa tomar consciência, você que ainda está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda está forte, mas é uma palavra que Paulo usa, né? Vocês são inimigos de Deus, né? Pela maneira como vivem, por não querer relacionamento com Ele. Então, a pergunta no versículo 3, né, que Deus faz a Ezequiel: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Uma pergunta que cabe também a nós hoje, né? Acaso você poderá receber a vida espiritual, você que está morto, né? Deus é quem sabe, foi a resposta do profeta, né? Mas essa morte espiritual, para você entender como ela se processa na vida da pessoa, ela atinge o ser humano como um todo, porque o pecado original, né, ele afetou todas as áreas do ser humano, né? Nós já nascemos com ele, é importante que você saiba disso, né? Afeta as emoções, né? Por exemplo, as nossas emoções não são santificadas, né? Porque às vezes nós somos tomados de violentas emoções para fazer o mal, né? Então, as nossas emoções, né, foram afetadas. A nossa vontade também é afetada. A pessoa acha que ela pode decidir, né, a qualquer momento ir para a igreja, seguir a Deus, e ela vai descobrir que, na verdade, ela não quer. No fundo, a vontade dela foi afetada de tal maneira que ela não quer servir a Deus. Veja como o pecado domina o ser humano, afetou o ser humano, né? Afetou até o desejo dele, porque todas as suas vontades são exatamente para viver longe de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, né? Quando pecaram, se esconderam de Deus, né? Deus sabia que eles estavam escondidos, mas fez aquela perguntinha para tocar na consciência deles, né? Adão, onde estás? Né? Então, o que acontece? Deus continua perguntando pelo ser humano que está perdido, né? Para trazer a esse ser humano o fato de que Deus é um Deus que quer relacionamento conosco, né? E, portanto, você precisa compreender que se você não se reconciliou com Deus ainda, no fundo, você tem o pecado afetando esse desejo, a sua vontade, né? E Jesus falou isso: vós não quereis vir a mim para serdes salvos, né? Esse querer, essa vontade não está em você. Você não tem a capacidade de vir a Jesus, né? De querer vir a Jesus, né? Então, isso é que é morte espiritual, né? A pessoa morta espiritual, né? Ela não tem esse querer. Por isso que o cristianismo é diferente das demais religiões, né? As demais religiões, algumas, não todas, né? É a tentativa do ser humano em encontrar a divindade, né? Seja ela aí no entendimento deles, né? Os seus ídolos.
Mas a fé cristã não, a fé cristã é Deus em busca do homem que se perdeu. Tanto que a pergunta logo do Senhor Adão é isso: onde estás? Né? Tanto que a vinda do Senhor Jesus para se fazendo carne, habitando entre nós, é Deus em busca do homem que se perdeu. Porque o ser humano não tem capacidade mais de querer sequer, né, vir a Deus, porque está morto. Né? Morto não tem vontade, né? Morto não tem emoções. E também o entendimento, né? Afetou o entendimento. Né? É incrível que às vezes a palavra de Deus é pregada e a pessoa não entende. Né? A pessoa às vezes vai ler as escrituras sagradas e não entende. Em algumas pessoas dá um sono muito profundo. Né? Começa a ler a palavra, vem aquele sono, uma coisa pesada. Né? Já vi pessoas aí apagarem totalmente, né? Quando a pregação está sendo feita, só volta quando terminou a pregação, para ela não ouvir a palavra. Há uma luta espiritual pela sua vida, não pense que isso é brincadeira. Né? Então, às vezes você pensa, não, eu não quero ser cristão, eu não quero ser uma pessoa voltada para Deus, ter uma vida de relacionamento com Deus. Você pensa que é você, né, que no fundo, decide isso, mas não, você é escravo. Né? E você é morto espiritual. Você não vai mesmo conseguir ter esse desejo de voltar, e mesmo que isso às vezes passe pela sua mente, você não vai entender o que é a salvação, relacionamento com Deus, a não ser que Deus mesmo, né, ilumine a sua mente, a sua compreensão. Veja que eu sempre oro antes de ministração da palavra, para que Deus dê a você a iluminação do Evangelho, a compreensão do Evangelho, porque eu sei da dificuldade. Se Deus não conceder essa iluminação, você não vai compreendê-la. Né? Então, a possibilidade de mudança também é certa, né? Pois Deus é que pode e Deus quer operar. Ou seja, uma pessoa pode ser salva porque Deus quer salvar. Não é? Somos criaturas dele e ele faz e determina o que quiser conosco. Ele poderia, como fez, né, ter acabado com o mundo antigo, com o dilúvio, preservou algumas pessoas. Quer dizer, Deus faz o que ele quiser com as suas criaturas. Mas Deus decidiu que haveria de salvar a humanidade, né, de outra forma, né, redimindo o homem por dentro, né, trazendo para isso, né, o sacrifício remidor, expiatório do Senhor Jesus na cruz. Né? Então há esperança, porque Deus quer salvar. Né? E Deus mesmo, ele opera essa salvação em nós. Né? Então Ezequiel estava certo, o Senhor é quem sabe, e Deus é quem sabe, e é Ele quem decide, e Ele quer salvar pessoas. Né? E é por isso que as pessoas podem ser salvas. Né? Não se engane, se Deus não quisesse salvar, ninguém poderia ser salvo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, porque não conhece a Deus, está distante de Deus, está morto espiritualmente, né? Faz parte desse vale enorme de pessoas que andam sobre a terra e que é como um vale de ossos secos. Em segundo lugar, a mensagem também, como ilustração para nós, né? Vem o fato de que a maneira como Deus escolhe salvar é através da ministração da sua palavra. Né? Ele falou isso ao profeta: profetiza a esses ossos. Né? O versículo 4, né, é bem enfático disso. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então é interessante isso, porque até hoje, né, a fé é por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Né? Também lá em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz: a fé vem pela pregação, né? E a pregação pela palavra de Cristo. Né?
Então, é o método que Deus escolheu, por isso que é tão importante você estar ouvindo essa live, né? É tão importante, porque Deus está colocando em você o desejo de ouvir a sua palavra. Há pessoas que vão, nesses dias, né, se ocupar com distrações, né? Distrações, todo tipo de distração. O que não falta no mundo de hoje é distrações, entretenimento, né? Há tanta coisa que a pessoa pode fazer nesse período de isolamento social, entre elas, né, ouvir as pregações da palavra de Deus. Quando isso acontece, é bom sinal, sinal que Deus tem despertado em você o desejo de ouvir a sua palavra, né? E pode conceder a você a fé salvadora no momento em que você estiver ouvindo a palavra. É assim que as coisas são, é assim que as coisas funcionam, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou como Paulo diz lá em Efésios, né? Falando aqueles crentes já de Efésio, né? Desde o dia em que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É assim que as coisas são, é o método de Deus. Ninguém vai ser salvo sem crer no evangelho, sem crer na pregação do evangelho, né? Por isso é tão necessário a pessoa não só ser despertada a ouvir, mas receber a iluminação, a compreensão do evangelho. Se isso estiver acontecendo com você, é sinal que Deus já está te chamando, assim cremos, né? Veja que Deus faz tudo pela palavra dele. Por exemplo, esse universo ele criou pela pregação da palavra, né? Haja luz, houve luz, né? É assim que Deus faz, né? Tudo ele faz pela sua palavra, né? O escritor aos Hebreus diz isso, né? Pela fé cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus de maneira que o invisível veio se tornar visível, né? De uma forma, então, que hoje nós o vemos, né? Então, também Deus cura as pessoas pela sua palavra. Quando o Senhor Jesus andou entre nós, curava as pessoas meramente com a palavra, né? Chegou lá aquele leproso, né? Naquela humildade, humilhou-se diante do Senhor Jesus, né? O adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Olha que humildade, né? Olha que compreensão de que tudo depende da vontade de Deus, afinal de contas, né? Porque no poder de Deus ele cria, né? E por isso mesmo ele adorou o Senhor naquele momento, e o Senhor Jesus disse: quero, fica limpo. Meramente com a palavra, a lepra foi embora, e assim foram todas as suas curas, né? Meramente com a palavra. Deus criou o universo pela palavra, Deus cura as pessoas, tudo que Deus precisa é enviar a sua palavra, né? E ele refaz todo o universo, ele refaz, né? Ele traz um novo avivamento sobre as pessoas, né? Profetiza sobre esses ossos, profetiza, né? Para que esses ossos vivam, né? Então a salvação vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Por isso alguém só é salvo se ele está sendo trazido a um despertamento em ouvir a palavra de Deus, e Deus pode conceder a fé necessária e o arrependimento para que, ouvindo a palavra, ela seja salva. Mas tem um terceiro conceito aqui importante, né? A regeneração. Versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então, a mudança é espiritual e interior. Não deixando de ser uma pessoa que vive uma vida sem religião, para uma pessoa que passa a ser religiosa, né?
não é isso que Deus quer, né? Há muitos religiosos que estão mortos espiritualmente. Jesus falou isso para Nicodemos: você é mestre em Israel e você não compreende que você precisa nascer de novo, né? É necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Então, essa mudança é espiritual ou não há mudança, né? Quer dizer, é algo que o Senhor mesmo provoca em nosso interior. Afinal de contas, quando a vida, que é Cristo, entra em nós, né, ele traz essa vida espiritual. Há uma mudança interior. Você não é mais a mesma pessoa, porque não pode ser a mesma. Imagina, você era vazio de Deus e de repente o próprio Senhor Jesus veio habitar em você, de maneira que você não vai continuar sendo a mesma pessoa, porque a presença de Jesus na vida de uma pessoa muda totalmente essa pessoa. Por isso que se fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Então, sem essa mudança espiritual, não há mudança. Enquanto não compreender que o nosso coração é mau por natureza, não é o que dizem aí, não, que a pessoa ela é má por causa das circunstâncias em que ela foi criada, vive, é nada. Hoje de manhã eu falei aí, tem muito doutorado aí que é perverso, né? Tem nações aí ricas, abastadas, que são perversas, oprimem as nações mais pobres. Né? O coração do homem é mau. Enquanto você não compreender que isso, você jamais vai perceber a necessidade de nascer de novo, a necessidade de regeneração interior. Você não é uma pessoa boa, ninguém é, né? Senão não precisa de salvação. Jesus falou: eu não vim buscar pessoas sãs, eu vim buscar os doentes. A pessoa que se considera a si mesma uma pessoa boa, saudável, na verdade ela está perdida e não sabe, e ela não vai, portanto, querer a salvação e a cura que o Senhor Jesus proporciona. Só quem se reconhece doente, só quem se reconhece pecador, só quem se reconhece uma pessoa que precisa ser mudada, Senhor, ou o Senhor me muda por dentro, ou eu jamais vou, ó Pai, de alguma forma ser uma pessoa voltada para Ti. Então é necessário compreender isso, né? Enquanto não houver transformação, a pessoa não é confiável nem a si mesma, quanto mais a outras pessoas. Então a mudança é a habitação do Espírito vivendo em uma pessoa, né? Essa mudança pode ser gerada na sua vida, né? Se você crê no Evangelho, se você crê na morte do Senhor Jesus, no sacrifício vicário. Vicário significa substitutivo. Quem tinha que morrer naquela cruz era eu, era você. E, no entanto, foi ele que morreu. Né? Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Né? Então, é importante que você compreenda que salvação só em Jesus. E é só em Jesus porque foi ele que morreu pelo meu pecado. Quem tinha que morrer lá era você, né? Era eu. Mas houve uma substituição. Né? Deus proveu para si o Cordeiro, né? Para o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. Mas, em último aqui, para conhecer a Deus, né? Versículo 6. Porém tem dons sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Né? Você só vai conhecer a Deus de verdade quando, então, o próprio Deus transformar a sua vida. Quando você nascer de novo, for salvo pela fé em Jesus, regenerado espiritualmente, lavado os seus pecados no sangue de Cristo,
feito a sua vida para a habitação de Deus em espírito, né? Sabereis aí que eu sou o Senhor. Agostinho fala isso, né? Agostinho de Hipona, ele diz assim, é necessário crer para conhecer e não conhecer para crer, né? Tem pessoas que querem primeiro entender para aí poder crer. Não vai conseguir, porque eu já expliquei, é uma pessoa morta espiritualmente, né? A sua disposição, o seu entendimento está afetado pelo pecado. Ele não vai ter que entender para crer, ele vai ter que crer primeiro. Se ele crê primeiro e crê no Evangelho, porque é tudo que se requer de uma pessoa, crê no Senhor Jesus e será salvo, né? Tu e tua casa, foi o que Paulo falou ao carcereiro de Filipos. Então, se você crer, você vai entender, né? E não ao contrário. Então, trata-se, né, de olhando para Cristo, como diz, assopra sobre esses mortos para que vivam. O versículo 11 diz, trazer esperança a quem mais não tem, né? Então, o desejo aqui é trazer essa esperança a quem não tem, né? Vocês dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram toda a nossa esperança, né? Estamos de todo exterminados. Então, quando a pessoa não tem mais esperança, né? O Senhor diz, assopra espíritos sobre esses mortos e vão reviver. O versículo 12 diz tirar a morte, né? Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Né? Significa tirar a pessoa da sepultura, da morte em que ele está. Assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, né? Significa também dar vida espiritual em Cristo. O versículo 13 diz, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo meu, né? Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Porém vós o meu espírito e vivereis. Então se trata também de dar vida espiritual, né? Então, trazer esperança a quem não tem mais esperança, né? Tirar da morte e trazer a vida para quem não tem mais, para quem está morto espiritualmente. E dar a vida espiritual em Cristo, né? Gosto quando o apóstolo João, na sua primeira epístola, né, no capítulo 5, ele diz, olha, Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está em seu Filho. Logo, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É simples assim, né? Se você ouviu a palavra da verdade, tendo nela também crido nesta mensagem, tudo que você precisa fazer é uma oração, reconhecendo-se pecador diante do Senhor, morto espiritualmente. É fácil você dizer isso numa oração, pedindo a misericórdia do Senhor e o perdão dos seus pecados, né? E crendo que Jesus assim pode te perdoar, né? E aí ele virá fazer morada. Convide o Senhor Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, e você então vai reviver. Essa pessoa morta vai entrar o Espírito nela e ela vai reviver. Então há uma necessidade de um autoexame aí, né? Olha que mesmo você estando numa igreja, esse autoexame é necessário, viu? Jesus falou isso para a igreja de Sardes, né? Você tem nome de que vive, mas você está morto. Faça esse autoexame, não é porque você frequenta uma igreja, não. Ah, eu já frequento uma igreja, eu sou da denominação tal, né?
E Jesus falou para uma igreja: você tem nome de que vive, mas você está morto, arrependa-te, né? Então recomece com Deus, né? E receba a vida de Deus no Espírito. Que Deus abençoe a você esta noite também, que você tenha recebido essa palavra como de Deus para a sua vida esta noite, e que você decida-se hoje, né? Porque o Senhor está te chamando, o Espírito está te chamando para que você faça um concerto com Deus essa noite. Basta você ir para o seu quarto, no silêncio ali, né? Fazer aquela oração que eu disse, né? Reconhecendo o seu pecado, a sua necessidade de ser perdoado, da misericórdia do Senhor, né? Crendo que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, convidando o Senhor Jesus a entrar. Qualquer um pode fazer essa oração, clamo pelo Senhor Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, né? E me salve. É tudo o que precisa. E que Deus te abençoe. Nós vamos terminando aqui, vamos fazer uma oração final e eu vou dar a bênção, né? Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe a pessoa que ouviu esta pregação, que ela possa ter sido tomada pelo arrependimento de não servir ao Senhor. Arrependimento esse que é dado pelo Senhor também, sinal que o Senhor já começou uma obra de salvação nessa pessoa, concedendo-lhe também a fé para crer. Permita, Pai, que então, movido pelo Teu Espírito, essa pessoa, Pai, faça a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Que seja espontânea, que seja com as palavras dela, mas que seja efetivamente uma entrega da vida dessa pessoa ao Senhor. E que o Senhor, então, faça um novo nascimento nessa vida. Que ela possa, então, através desse novo nascimento, conhecer o Senhor. Nós cremos que o Senhor assim faz, porque o Senhor faz, porque o Senhor quer salvar. A salvação pertence ao Senhor. Nos abençoe, Pai, para mais uma semana que se inicia aí. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a consolação do Espírito, seja sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus te abençoe.